Fala pessoal, tudo bem? Professor Marcos na área para mais uma aula remota de educação física, chegando aí já no finalzinho do ano e aí sempre orando aí para dias melhores, né? Para que a gente possa ter um ano que vem com muito mais tranquilidade, saúde, paz, que a gente possa tentar retornar para as nossas rotinas de antes e ter as nossas aulas de educação física presenciais, beleza? E aí, a gente tem um tema hoje muito legal que eu deixo esse bonequinho aí do meu lado com uma grande interrogação. Esportes cíclicos e esportes acíclicos. Você já tinha ouvido falar o que seria isso? Esse termo acíclico, esse termo cíclico, é um termo bem diferente, né? Será que alguém da sua família conhecia esse termo? A gente fala muito dos esportes nas aulas de educação física, dos esportes na televisão, mas a gente poucas vezes escutou falar sobre um esporte ser cíclico e ele ser acíclico. E olha só que interessante, ele faz parte das aulas de educação física também. Tanto o termo cíclico quanto acíclico fazem parte também dos conteúdos das aulas de educação física. Sabe por quê? Porque tudo que a gente vê na televisão, tudo que a gente já viu sobre esporte nas Copas do Mundo de vôlei, futebol, rugby, o que a gente pode falar de basquete, handball, temos esportes cíclicos e temos esportes acíclicos, principalmente nas Olimpíadas, que a gente vê um mundo de esportes muito bem variados. Então, o tio Marcos vai apresentar para vocês algumas fotos do que a gente possa considerar esportes cíclicos, depois esportes acíclicos com a imagem também, vocês vão entender um conceito, para a gente poder sair daqui hoje sabendo literalmente o que significam esses dois termos. E no final, o tio Marcos vai deixar 2 sugestões de dinâmicas de grupo para vocês fazerem em casa com as famílias de vocês nesse momento de pandemia, ok? E esses 2 exemplos de brincadeiras ou dinâmicas de grupo, eu vou deixar para vocês no final a imagem do livro que o tio Marcos tirou essas 2 atividades, tá? E quem quiser, eu posso mandar pela plataforma, posso mandar por e-mail para quem me solicitar. Eu mando esse livro em PDF que o tio Marcos tem, que ele é sensacional. Eu tirei apenas 2, mas o livro tem muita coisa bacana. Só não coloquei mais porque poderia deixar a aula um pouco mais longa do que o normal, tá legal? Então vamos lá. Esportes cíclicos, esportes acíclicos. Começando pelos cíclicos, começando com a letra C, cíclicos, são esportes ou modalidades que são caracterizadas pela repetição contínua e prolongada de determinado gesto esportivo. Ou seja, é um esporte onde a gente faz o mesmo movimento repetidas vezes, fazendo de maneira contínua e de maneira prolongada, onde a gente fica durante muito tempo fazendo o mesmo movimento sem alterá-lo. Então vamos a algumas imagens aqui, por exemplo. Olha aquelas corridas de rua. Corrida de rua, você faz um movimento de corrida. Você pode modificar a intensidade, correr mais rápido, mais forte, correr um pouquinho mais lento, moderado, mas o movimento da corrida é um movimento único. Você repete esse movimento durante muitas vezes, durante bastante tempo. Então é considerado cíclico, porque o C de ciclo vem de um ciclo de mesmo movimento. Segundo esporte como exemplo, o ciclismo. Aquele ciclismo de rua, não aqueles que a gente tem que ficar passando por várias manobras e saltar e passar por descidas com lama, onde você tem que fazer, apesar de pedalar é um movimento único, ele tem que frear, ele tem que escorregar, ele tem que ficar de lado, mas o movimento de rua é o mesmo movimento. Ele pedala, 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 pedala e funciona como uma corrida também. Ele pode modificar a intensidade, mas o movimento é o mesmo, por isso que é cíclico. Movimento em círculos, né? Que você não muda. Outra é a natação. Notem que se você for nadar esse estilo livre, que é o crawl, para quem já fez natação faz, é um movimento único do crawl. Você pode tirar esse movimento e fazer, por exemplo, aquele nado, dos 4 estilos. Você pode nadar crawl, nadar costa, nadar borboleta, nadar peito, porém, cada nado você repete o mesmo movimento até chegar ao outro lado da borda, ou dependendo da sua prova, você vai ter que ir e voltar para fazer o tal do medley, que a gente conhece na piscina natação. Mas o crawl, uma vez que você entra na piscina para nadar o crawl, você faz o mesmo movimento de ciclo de braçadas, respirada, pernada, e você continua. Outra modalidade é o remo. O remo é um dos exemplos cruciais para esportes cíclicos. Está aparecendo aí pertinho de mim agora
essa imagem do remo, onde a gente faz o mesmo movimento do início ao fim da prova. E agora chegando nos esportes acíclicos, é o contrário dos esportes cíclicos. Está dizendo para a gente são as que não têm repetição contínua do movimento. Elas não têm repetição contínua. Você não faz o mesmo movimento o tempo inteiro. E que a naturalidade e espontaneidade são marcantes, ou seja, o acíclico ou os esportes acíclicos são aqueles esportes que a gente não repete os movimentos de maneira contínua e durante um tempo prolongado. A gente pode até repetir um movimento ou outro, mas imediatamente estamos fazendo outros. Então vamos aos exemplos. Todas as manifestações de lutas. Você não faz um único movimento de luta. Você, quando está praticando uma luta, são movimentos variadíssimos e dependendo muito do que o seu oponente vai fazer. Principalmente para quem conhece o judô aí, sabe, né? Dependendo do que o seu adversário vai fazer, você vai ter que apresentar, né, uma atividade diferente. Então, você não faz o mesmo movimento igual ficar pedalando, correndo, nadando ou remando. Você vai fazendo movimentos bem variados. O tênis de mesa também é um exemplo incrível de acíclico, porque na mesma maneira que você pega uma cortada, depois você pega do lado esquerdo, pega do lado direito, pega em cima, pega do lado, vai no final da mesa, você vai fazendo movimentos explosivos diferentes. Então a gente usa outras fontes energéticas que não é papo para agora, beleza? E aí nós temos a esgrima, que eu coloquei ela, apesar de ser também um estilo de luta, né? Entrar nos quadros das lutas marciais aí, você vê que a esgrima, apesar de ficar um de frente para o outro, você não faz um movimento único, igual, como se fosse cíclico. Ele é o contrário, ele é acíclico, né? E o futebol, como grande exemplo aí, imagina, se todos fizessem os mesmos movimentos iguaizinhos, igual o robozinho, aí ficaria igual aquele futebol de totó, né? De mesa, ficar o bonequinho paradinho fazendo o mesmo movimento. E não é isso. No futebol a gente corre para frente, para trás, diagonal, dá carrinho, cabeceia, bate lateral, bate escanteio, tem goleiro e tem passe longo, passe curto. São movimentos muito variados. E temos aqui o basquete, assim como handball, voleibol, os esportes coletivos no geral, a gente vê que são movimentos acíclicos. O basquete, imagina a quantidade variada, né, de movimentos que a gente consegue fazer durante um jogo. E aí, para finalizar esse estudo, portanto, né, os esportes cíclicos, nós vimos pela primeira vez hoje, são aqueles nos quais um único movimento é repetido várias vezes. Como remar, correr, pedalar uma bicicleta. A gente faz um único movimento e ele é repetido muitas vezes. E os esportes acíclicos, como a gente já explicou hoje, para finalizar nossa revisão agora de final, são aqueles nos quais cada ação requer um diferente tipo de movimento. Ao invés de repetir o mesmo movimento em um ciclo, a luta livre, a esgrima, a ginástica, principalmente, imagina a ginástica artística, onde a gente faz várias piruetas e vários movimentos diferentes, muito legal também. E agora que a gente entendeu um pouquinho isso, o tio Marcos vai deixar para você 2 sugestões de brincadeiras em casa. Apesar do nome estar escrito aí desenho de ouvido, que é a sugestão do livro, né? Aí não precisa fazer equipes e tudo mais. Você pode testar você com uma pessoa na sua casa só, tá? Não precisa pegar necessariamente o que o livro diz, 4 cadeiras, objetos variados. Você escolhe um objeto ou outro e a brincadeira é simples. Fica um de costas para o outro e você fica com papel e caneta ou lápis e a pessoa que está de costas para você está com o objeto na mão, ela vai descrevendo para você aquele objeto. Tamanho, forma, tipo, se ela tem uma linha, se ela tem uma lixa, se ela tem uma borda, e você vai desenhando. E no final, você vai ver se você conseguiu passar para o papel tudo aquilo que a pessoa te descreveu sobre aquilo. Exemplo, eu fiz aqui em casa com meu filho de 6 anos, ficamos de costas um para o outro. O meu filho ficou com papel e um lápis na mão, e eu fiquei de costas para ele, e eu tinha um boneco que ele não via há muito tempo. Um boneco que ele não brincava há muito tempo. A gente estava separando brinquedos para doação. E aí eu peguei esse boneco justamente para mostrar para ele que ele nunca mais tinha brincado, e eu comecei. Esse boneco tem um cabelo assim, esse boneco tem uma faixa na testa, esse boneco ele foi desenhando, porque ele falou assim, opa, esse boneco é um boneco tal, e ele falou. Eu falei, então, tá aqui, ele nunca mais brinquei. Então já foi um primeiro passo para a gente começar a desapegar. Regra aqui de casa, entrou brinquedo novo, tem que sair algum antigo, porque tem crianças precisando. Então, a gente precisa ter um senso de colaboração, tem que pensar no outro, ser mais empáticos com as pessoas. A empatia é nos colocarmos no lugar do outro. Então, ele começa a aprender através de uma simples brincadeira
e que a gente precisa lembrar que tem brinquedos que a gente jamais brincou, que fica tocado num canto e que você não tem mais apego a ele e uma criança poderia estar brincando agora. Então fica de costas um para o outro, seleciona qualquer objeto que não seja cortante, né, que não seja um objeto que vai machucar, objetos simples, um brinquedo, uma coisinha simples, um enfeite simples que não machuque, que não quebre, e vai descrevendo. Uma hora você fala o objeto para os seus pais, ou irmão, alguém que estiver na sua casa, e ao contrário. E a segunda e última sugestão, que eu acho muito legal essa brincadeira, apesar que o nome parece um nome feio, né? Um nome estranho, botar assim, coitado, né? E que no final das contas o coitado é justamente o que vai terminar com muito mais pontos, né? Então olha o que eles falam aí, ó, grãos de feijão, um copo para cada participante. Então finge que você está brincando com 3 pessoas. Você, seu pai e sua mãe, por exemplo. Pode colocar irmão, irmã, não tem problema. Pega um copinho de plástico, se você tiver, coloca, sei lá, 5 grãozinhos de feijão para cada um. Ou senão você pode usar qualquer outra coisinha, se tiver miçanga, né? Tiver bolinha, tiver alguma coisa diferente aí. No livro ele cita isso. E aí o primeiro participante começa a brincadeira e ele tem que mencionar uma frase, né? Que ele acredita que os outros da equipe, né? Que está brincando com você, quase todos já tenham feito. Por exemplo, ele dá um exemplo que está escrito aí, ó. Eu nunca fui reprovado numa prova. Ou reprovado na escola. E aí eu comecei a frase, disse que eu nunca fui reprovado numa prova ou na escola. E aí, ele vai vendo, cada pessoa que já passou por aquela experiência deve tirar um grão de feijão. Ou seja, eu sei que eu nunca fui reprovado. Eu comecei a frase, eu nunca fui reprovado na escola. Um grande exemplo que ele deu aí. E aí, quem está do teu lado, se for reprovado, vai tirar um grãozinho. Quem dali que foi já reprovado vai tirar um grãozinho. No final, como ele bota ali, o coitado do grupo, que nunca teve a oportunidade de passar pelas experiências mencionadas, tem direito a um prêmio, né? É a brincadeira do livro. Na sua casa é só para ver quem ganhou. Mas notem que ele ficou por último, ele não retiraram nenhum grão de feijão dele, e a brincadeira é como se ele fosse o coitado, né? Mas que bom, né? Que ele não foi reprovado, que bom, né? Então não é tão coitado assim. Então você, a pessoa do teu lado, vai mencionar uma frase, por exemplo, exemplo, né? Eu já fui para fora do Brasil. E aí a pessoa do lado fala assim, eu também já fui para fora do Brasil, não tira dela. O outro fala assim, não, eu nunca fui para fora do Brasil. E aí tira um feijãozinho dessa pessoa. Então, aquilo que a pessoa puxar, quem não for ou não tiver aquilo que ela falar, você pode falar, eu tenho na minha casa um instrumento musical. Aí o cara do lado fala, eu não tenho, tira um feijãozinho dele. E no final vê quem perdeu todos os feijões. É uma forma da gente brincar em família. E o livro é esse aí, ó, 101 ideias criativas para pequenos grupos, né? Vamos em consideração que esse livro é mais antigo e esse livro foi feito antes da reforma ortográfica, por isso que a gente está vendo ideias aí com acento, beleza? Mas o livro é mais antigo, então vocês vão ver pela ficha catalográfica dele o tempo que ele foi feito, então foi antes do acordo ortográfico, tá beleza? Mas eu só tenho um livro desta época, eu não tenho ele, se teve o livro atualizado e editado atualizado eu não tenho, tá legal? Mas o livro é muito bom, eu espero que vocês também tenham ele com vocês, que eu vou postar na plataforma, mas também vou colocar por e-mail para quem me solicitar aí com as suas famílias, tá legal? Um beijo grande para vocês. Não se esqueçam, esportes cíclicos, esportes acíclicos e as 2 dinâmicas que nós colocamos hoje para vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.